Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite nós estamos aqui para louvar o Senhor junto com vocês. E de antemão, já pedimos à Irmandade que compartilhe a live, que avise o povo de Deus que o culto online está no ar. Ontem nós tivemos algumas interrupções na transmissão durante o Santo Culto. Aqui choveu bastante, ventou bastante, e talvez por isso o sinal tenha oscilado. Mas ainda assim, o irmão Bruno conseguiu colocar duas partes da palavra, falta um pedacinho do meio que foi quando deu a interrupção, mas dá para a Irmandade pelo menos ouvir e assistir a palavra também, não na sua totalidade, mas no que foi possível publicar para todos nós. E vamos glorificar o Senhor mais essa noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louva a Deus junto de nós, clama ao Senhor junto de nós, e eu tenho certeza que o Senhor vai visitar o teu coração. Vamos louvar a Deus com o cântico 370.
Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 20, cântico 2:0. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos cantar o hino 157 para orar a Deus. Então a Irmandade vai mandando os pedidos de oração, fazendo menção aí através da live, no Facebook, no YouTube. Não deixe de compartilhar e de deixar o joinha, o like aí na publicação do vídeo, tá bem? 157.
Deus, glória a Deus. Vamos orar a Deus agora, vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade. Você que fez pedido de oração aí através da live, fazendo menção das suas necessidades, das causas, das enfermidades que você tem para apresentar diante de Deus. Também quero te lembrar que é bom que na Irmandade todos os que estão assistindo orem a Deus junto de nós, que orem conosco, para buscar essa presença de Deus maravilhosa. Buscando o Senhor, irmão, nós receberemos dele virtude, graça, poder, todas as coisas que são necessárias para a nossa subsistência espiritual e também material. Nós vamos pedir a bênção do Senhor em favor de toda a igreja e que ele também nos mande do céu a sua palavra. Então faça a sua parte. Ore junto de nós e compartilhe a live com o povo de Deus, com seus contatos, para que eles venham cultuar conosco também nessa noite. Vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós estamos diante da Tua presença, prostrados aos Teus pés em oração, para agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que coube a nós uma grande sorte de ter o nosso nome escrito no livro da vida no céu. Damos graças, Senhor, pois sentimos a salvação pulsar dentro do nosso coração. Damos graças, Senhor, porque nos dias das nossas tristezas, de choro e de angústias, Tu tens sido socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus maravilhoso, glória nós te damos de todo o nosso coração, porque se não fosse a Tua misericórdia, o nosso adversário já nos teria engolido vivos, já teria, Senhor, destruído os nossos sonhos, a nossa alma, a nossa família e até a nossa vida terrena também. Mas graças a Deus, temos sido guardados pela boa mão de Deus em nosso favor. Senhor, nessa noite estamos em oração para pedir ao Senhor também perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas coisas que temos consciência que fizemos errado, e pelas que não temos consciência, por palavra, por obra, por pensamentos. O que sabemos, Senhor, o que constatamos é que todo momento nós falhamos diante de Ti, e por isso pedimos-Te misericórdia, Pai amado. Perdoa-nos, Senhor, por amor do Teu nome. Senhor, nós Te adoramos e confessamos ao mundo que não há outro Deus além de Ti na nossa vida. Não há outro Deus a quem queiramos, Senhor, exaltar nem buscar, porque encontramos no Senhor tudo o que nós precisamos. Graça de Deus, virtude, correção, Senhor, pois Tu corriges o filho a quem Tu amas. De todas as maneiras, temos sido completos por Ti. Não nos falta nada, como o salmista escreveu no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós também dizemos essa palavra, pois nada nos falta, Senhor. Bendito seja Deus, e quando damos falta de alguma coisa, Cristo nos supre pelo poder da Tua santa palavra. Glória a Deus nas alturas. Senhor amado, queira tomar na palma das Tuas mãos a nossa Irmandade, que nesse momento está assistindo o santo culto da sua casa, do carro, do trabalho, do transporte público. Senhor, estão buscando a Deus de todo o coração, precisando, Senhor, desesperadamente de Ti, precisando, Senhor, da Tua ajuda, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós não sabemos o que a Irmandade passa, salvo aqueles que conosco comentam alguma coisa, porém o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece os intentos dos corações, sabe aquilo que está tirando a paz do Teu povo. Queira, ó Deus, colocar a Tua mão santa de misericórdia, abrir as portas que estão fechadas, abrir os entendimentos, Senhor, acalmar os corações que estão em guerra e em contenda, e visitar todo esse grande povo com a santa paz de Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Faze, ó Deus, com que essa paz maravilhosa seja derramada sobre toda a vida nessa noite. Senhor, passa de casa por casa, de coração por coração, mostrando, Senhor, a Tua presença, a Tua graça e a Tua misericórdia, que são, Senhor, importantes para nós, que fazem parte do nosso caráter cristão, que estão inseridas em nós, Senhor, as Tuas obras, o Teu poder, o Teu falar, o Teu agir, tudo, Senhor, está entranhado nos nossos corações e nós sentimos diuturnamente o Teu amor pela nossa vida. Senhor, faz de nós pessoas melhores diante da Tua presença. Faze-nos, Senhor, meditar sempre na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a perdoar o nosso próximo e também alcançarmos perdão dele também, pois somos todos iguais. Assim como alguém aborrece a nós, Senhor, é muito provável que aborreçamos alguém também. Mas se Tu queres, ó Pai, Tu podes fazer da nossa vida uma vida consagrada a Deus, pois nós queremos, Senhor, queremos muito estar diante da Tua santa presença. Faze de nós vasos de honra diante de Ti. Queira, Senhor, cercar os caminhos do Teu povo, daqueles que estão em pecado, daqueles que estão em fraqueza, em dissolução, os que estão longe da Tua palavra. Permita, Deus, que todos sejam chamados para a verdadeira luz, que todos tenham esclarecimento da Tua palavra e não se tornem reféns, ó Deus, de doutrinas de homem, de imposições humanas, mas tornemo-nos servos do Deus Altíssimo. E Ele diz, aquele que serve a mim, já vos não chamarei mais servo, mas vos chamarei de amigos. Glória ao nome do Senhor. Faze-nos, Senhor, amigos de Deus. Faze-nos amigo Teu, Senhor, para alcançar a Tua graça, para alcançar a Tua misericórdia, para ser participante do Teu reino, nas obras e maravilhas e prodígios que Tu tens operado na vida da Tua igreja. Senhor, pode haver alguém nesse momento assistindo esse culto que está enfermo, Senhor, sentado ou deitado numa cama, imobilizado, Senhor, incapacitado de se mover, de agir por si só. Alguém tem que dar comida, alguém tem que dar banho, enfim, Senhor, fazer as coisas mais necessárias e mais simples. Senhor, essas pessoas podem se achar nesse momento incapacitadas. Senhor, não é só a dor física, é a dor na alma, no coração, de se ver preso numa cama, numa cadeira de rodas. Senhor, Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus tão maravilhoso. Senhor, faz tanta obra bonita no meio do Teu povo. Essa noite visita a nossa casa com um milagre Teu, visita a nossa casa com uma obra Tua. Transforma-nos, Senhor, transforma o nosso viver, num viver de retidão diante de Ti. Abençoa os nossos filhos, faz da nossa casa uma casa de oração, faz de nós também homens e mulheres de oração. Entregue, Senhor, as coisas de Deus, propensos ao bem, não amantes de si mesmo, mas subservientes ao Senhor, tendo em nós sempre essa plena consciência de que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Ó Deus, abre as portas de emprego que estão fechadas, abre os caminhos, Senhor, para o Teu povo e mostra-nos o Teu poder maravilhoso. Faze, ó Deus, com que o Teu nome possa ser glorificado na nossa boca. Tomai o nosso coração diante de Ti, aquieta a nossa alma, Senhor, faze-nos calar a alma e sossegar o coração, compreendendo sempre que a palavra de Deus está acima de todas as coisas, que a palavra de Deus é maravilhosa e é nela que nós nos espelhamos, é nela que nós nos escoramos, esperando sempre, Senhor, o Teu trabalhar na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Trabalha, Senhor, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na congregação onde nos congregamos, Senhor, no meio da sociedade em que vivemos. Trabalha as Tuas obras, obras de conversão, obras de salvação, obras também de libertação.
Dá a nós, Senhor, um espírito calmo, um espírito pacífico, para suportar, Senhor, as nossas lutas. Muitas vezes queremos nos revoltar, Senhor, nos voltar contra Deus. Isso não é bom, isso traz maldição para a nossa vida. Livra-nos, Senhor, da rebeldia, livra-nos, Senhor, da desobediência, ó Pai amado. Ó Senhor, enche-nos do poder do Teu Espírito Santo, enche-nos, Senhor, do poder da Tua santa palavra, que haja nessa noite o derramamento da Tua glória sobre a nossa vida, que haja, Senhor, o toque do Teu Espírito Santo no íntimo do nosso ser, dentro dos nossos corações, que possamos olhar para o mundo exterior, Senhor, sempre com fé, sempre com esperança, com alegria de viver. Muitos, Senhor, tem desejos de suicídio, tem, Senhor, desejos de tirar a própria vida devido à sua situação, devido à sua provação, mas faze-o entender, Senhor, faze-os compreender bem, que se nós nos entregarmos a Deus as coisas vão melhorar, que uma fase ruim passa tanto quanto uma boa passou. Às vezes nós vivemos muito no passado, Senhor, lembrando das coisas que passou, e a Tua palavra diz para deixar o passado no passado, não relembrai o passado, nem mexei nas coisas antigas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Querendo dizer, Deus, com isso, que o futuro do Teu povo é maravilhoso, que não nos apeguemos, ó Deus, naquilo que ficou para trás. O que está feito, o que também não foi feito, Senhor, muitas vezes não é possível mais de fazer. Dá-nos graça, Senhor, de nos resignar, conformar com as coisas que não podemos mudar, às vezes uma briga, Senhor, às vezes uma enfermidade, a morte de alguém, por exemplo. Coloca o nosso coração fé, Senhor, para aceitar sempre a Tua boa vontade na nossa vida. Senhor, ilumina a nossa mente de tantos tormentos, de tantos pensamentos, de tantas preocupações que rondam a nossa mente e vão nos escravizando do medo, da ansiedade, da preocupação, Senhor, do querer agora. Não, ó Deus. Façamos, Senhor, em nós, faz em nós, como Salomão fez nos Provérbios. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Senhor, estabelece bons pensamentos na nossa mente, bons desejos e intentos aos nossos corações. Que a nossa irmandade nesse momento possa estar em oração, ó Deus, clamando ao Senhor que fez o céu e a terra, não se distraindo com coisas estranhas. Vem agora, ó Deus, vem agora, ó Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Vem, Senhor Jesus, sobre a nossa vida. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Nós invocamos agora a Tua presença, invocamos a Tua graça, o Teu amor maravilhoso. Quantos estão nesse momento orando com lágrima nos olhos, pois já não tem mais força sequer de falar como Ana que orou no templo, mas Deus ouve, segundo o apóstolo São Paulo, os gemidos inexprimíveis da nossa alma. Nós sabemos que até aquilo que não falamos, glória a Jesus, aleluia. Até aquilo que não dizemos, Senhor, Tu conhece, mas o Senhor também nos surpreende, disse aquilo que não subiu na mente e não desceu no nosso coração, é o que o Senhor vai fazer pela nossa vida. Pai de amor e de santidade, derrama fé agora por essa oração, repreende agora o diabo da vida da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amarra, Senhor, todo espírito contrário, ó Deus, que quer tirar a paz da nossa irmandade, que quer fazer o nosso povo um povo fracassado em oração, um povo, Senhor, que não teme a Deus. Não, ó Deus, coloque em nós temor e tremor
tremor diante da tua palavra. Faz, Senhor, com que a tua igreja seja cada vez mais fervorosa, cada vez mais cheia do teu Espírito Santo, mais disposta a fazer o bem, mais disposta a ajudar na tua obra. Glória ao nome do Senhor. Desperta, ó Deus, os corações, desperta, Senhor, aqueles que dormem, e dá-lhes, Senhor, destreza de espírito para trabalhar na obra e no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão, Senhor, nesse momento em grande desespero. Tu podes, Senhor, tocar nos corações, Tu podes, Senhor, tocar na mente, muito mais do que um calmante, do que um remédio. Tu podes colocar a santa paz de Deus. Visita essas famílias com a paz de Deus, Senhor. Visita com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Repreende esse espírito de desespero. A pessoa perde o rumo, passa mal, fica doente. E no final das coisas nós temos que nos resignar, porque esse é o fim de todos nós. A separação da carne é dolorida, Senhor, é muito dolorida, mas a união que teremos lá no céu será maravilhosa, e ela nos fará esquecer de todo pranto, de toda dor, de todo mal que enfrentamos aqui nessa terra. Mas te pedimos, ajuda essas pessoas, aonde quer que estejam, ajuda-os nesse momento de dor, ó Senhor eterno. Abençoa, Deus maravilhoso, esse santo culto. Não faço mais a menor ideia de quantos cultos já fizemos, mas, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Acredito eu que passamos de 300 cultos. Ajuda, Senhor, a mim, o irmão Enio, o irmão Tiago, aos irmãos que nos visitam de quando em quando para fazer o culto, a levar sempre a Tua palavra, doce ao Teu povo. Senhor, levando uma mensagem de esperança na vida desse povo que sofre tanto. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a Ti, a guardar também a Tua palavra no nosso coração, não sermos só pregadores ou ouvintes da palavra. Ajuda-nos a ser praticantes dela. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor Jesus. Tem misericórdia dos nossos filhos, da nossa casa. E faze-nos, Senhor, meditar sempre na Tua palavra. Faze-nos, Senhor, crer na Tua santa palavra, e que haja nessa noite também um derramamento, Senhor, de coisas boas. Enche-nos do Teu dom, enche a nossa irmandade de paciência, para nos suportar aqui todas essas noites, que não sejamos enfadonhos, Senhor, cansativos, mas coloque em nós um espírito renovado. Glória, glória a Jesus, aleluia. Um espírito renovado da Tua palavra, um espírito virtuoso da Tua palavra, que não seja, Senhor, a nossa carne se manifestando, tentando, Senhor, impelir alguém a glorificar ou a falar em língua ou coisa qualquer parecida, mas que seja o Teu Espírito Santo bradando na nossa boca. Alamanaia, Jesus eterno, que seja o Teu Espírito Santo bradando aos corações. Ó Deus eterno, colocamos-nos à Tua inteira disposição nessa noite, entregamos o nosso ser a Ti de todo o nosso coração. Senhor maravilhoso, vira, Senhor, o Teu rosto para as nossas faltas, e nesse momento, por piedade, por amor à Tua igreja, manda a Tua santa palavra. Manda o Teu Espírito vivo da palavra falar aos nossos corações, e dá com que o Teu povo receba a palavra, não pela nossa voz, mas pelo cantar, pelo soar do Teu Espírito na nossa vida. Canta na nossa alma, Senhor, canta na nossa alma, Espírito Santo de Deus. Idaiamuia, alamaia, Jesus, glória, glória o nome do Senhor. Canta, Senhor, no nosso coração agora. Derrama, derrama, Senhor, da Tua virtude. Manda o sono, manda a canseira, manda, Senhor, a aflição embora agora da vida da Tua igreja. Repreende agora a enfermidade no nome de Jesus Cristo.
Repreende agora o divórcio no nome do Senhor Jesus. Repreende a ira, a guerra, o ódio, Senhor. E coloca no nosso coração sentimentos nobres, sentimentos de Deus para a nossa vida. Guia, Senhor, esse culto por caridade e faze com que tudo transcorra de acordo à Tua vontade santa. Ajuda-nos em tudo a permanecermos fiéis a Ti, Senhor, porque de nada nos adiantaria pregar a palavra a vida inteira e não receber o reino do céu. Nós queremos também a nossa salvação, nem que seja um dos últimos, dá-nos de entrar, Senhor, no Teu reino celestial, por amor do Teu nome. Assim, Senhor, entregamos a nossa vida, as nossas queixas e também muito mais, os nossos agradecimentos diante do altar de Deus. E ao nome de Jesus Cristo, nós tributamos honra, glória, louvor e majestade, de geração em geração, para todos sempre. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Irmãos, sabe o que passou de nós avisarmos para a Irmandade? Que no próximo domingo tem Santa Ceia. Próximo domingo, né? Dia 8, tem Santa Ceia nessa congregação às 10 da manhã. Para a Irmandade que nos acompanha de longe, de outras localidades, o processo é o mesmo. Um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, e vocês ceiem conosco da sua casa, na segurança do seu lar. Os nossos irmãos e irmãs também que são do grupo de risco, podem fazer da mesma forma, manterem-se em casa e participar da Santa Ceia junto de nós. Vai ser uma alegria estar junto da nossa Irmandade, a partir das 10 da manhã. Não esqueçam de preparar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Nós temos recebido alguns pedidos da Irmandade que desejam ajudar a obra de Deus. Então, na descrição do vídeo tem os dados bancários, tá bom, irmãos? Para quem sentir de ajudar a obra de Deus, é só olhar na descrição do vídeo aí, que tem os dados da nossa conta. Aqui do nosso lado direito, no seu esquerdo aí que está assistindo, tem um QR Code para a Irmandade poder entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá bom? Então é uma alegria para nós poder falar com a nossa querida Irmandade. No próximo dia 8 também, que é domingo, às 18h30, teremos a abertura de uma casa de oração em Mogi das Cruzes, no Parque São Martinho, Rua 2, número 23B. A partir de domingo, os cultos serão realizados às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 18h30. Deus me dará a graça de estar lá para fazer a abertura dessa casa de oração, estará junto da Irmandade aqui no domingo à noite, se assim Deus permitir. Nosso irmão Tiago, que é o ancião de Santo Amaro, sempre tem nos ajudado aqui. Cultos aqui no Alphaville, domingos às 10 e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábado às 10 da manhã. Esses são os cultos presenciais dessa igreja. Sábado às 10 da manhã é o culto das mulheres, das nossas irmãs. Então as irmãs estão também convidadas. Porém, ele também é transmitido pela internet, aqui através do nosso canal no YouTube e no Facebook. Nós batemos essa semana 25 mil inscritos, graças a Deus. Tem dado uma média de 1.000 por semana, mais ou menos. Está aumentando bastante. Muito obrigado, Irmandade, que tem compartilhado, tem deixado o seu joinha. Isso tem ajudado muito. E não só no momento da transmissão, nas palavras que são postadas, nas orações. Isso tem ajudado de uma maneira que os irmãos não têm noção. Então, o nosso muito obrigado. Desejamos que Deus retribua em muitas bênçãos aos irmãos. No próximo dia 13 de dezembro, às 8h30 da manhã, nós teremos ensaio de orquestra, ensaio musical aqui para a nossa Irmandade. Os irmãos viram que nós tivemos batismo na segunda, tivemos batismo ontem e teremos batismo quantas vezes forem preciso. Tem desejo de batizar, desejo de fazer um concerto com Deus? Vem congregar aqui no Alphaville e avisa os irmãos na portaria. Irmão, eu vim aqui hoje para ser batizado.
E na mesma hora nós fazemos seu batismo durante o culto, e você, irmão e irmã, vai embora feliz, dando glória a Deus, servindo o Senhor. Estamos muito felizes pela Irmandade sempre atender o nosso chamado, o nosso convite de estar congregados aqui junto de nós, os músicos, organistas, musicistas, e pedimos também que mantenham-se, irmãos, sempre se cuidando, usando máscara, higienizando as mãos, limpando os pés ao entrar em casa. Boa coisa é que tem um calçado para a rua, outro para casa também. Nossa Irmandade também deve se esforçar para cumprir o seu dever como cidadão de votar no próximo dia 15, que serão as eleições municipais em todo o nosso país. Irmãos, além de um direito, é um dever de todos nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Acredita no trabalho de alguém, entendeu bem, pesquisou, pegou informação, acompanhou o trabalho dessa pessoa, vai lá, vota com consciência, não venda o seu voto, não troque o seu voto, mas vote com consciência, com o seu coração, com a sua consciência limpa diante de Deus, e nós temos certeza que Deus vai abençoar. O que a pessoa vai fazer depois é problema dela, o que vale é o que você faz de bom coração. A gente fala muito de corrupção, mas em pequenos gestos nós também acabamos nos corrompendo ao longo da nossa vida. Uma venda de voto, um dinheirinho no documento do carro quando entrega para o policial para não multar porque o pneu está careca, e quando para na vaga de deficiente. Então são comportamentos que corrompem, os maus hábitos corrompem os bons costumes. Então alertamos a Irmandade a fazer cumprir também esse seu dever como cidadão. Mais alguma coisa, Brunão? Vamos cantar o hino 205 e aguardar a boa palavra de Deus. 205. Glória a Deus. Na mansão do meu Senhor não há pranto, não há dor, todos lá desfrutarão o lenço belo. Lá também desejo estar como os santos entoar ao cordeiro hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei como salvos novos hinos ao rodeio. Todo canto findará, o descer desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Meu prazer será sem mar, lá no céu ao contemplar o Cordeiro a grandeza gloriosa. Sinto júbilo em pensar que com Cristo vou reinar, desfrutando a herança preciosa. Lá no céu cantarei como salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o descer desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Na eternal Jerusalém, onde existe só o bem, morarei com Cristo em glória alegremente. Com os santos cantarei, aleluia ao meu Rei, nas moradas celestiais eternamente. Lá no céu cantarei como salvos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o descer desfrutará
Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 6. Epístola, que é a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 9, no verso 6 a seguir. Glória a Deus. Vai tranquilo, Brunão. Fica sossegado. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Bruno é ligado no 220. Ontem caiu a live do ar e quase que teve um troço aqui, um infarto do miocárdio. Tá no jeito? Vamos lá. Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 9, verso 6. Vamos ler com a ajuda de Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, glória a Deus, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus, irmãos. As palavras, as escritas do apóstolo Paulo são sempre todas muito profundas, muito complexas, pois ele tinha uma grande proximidade com Deus, ele tinha uma vivência com Deus que até os seus poros exalavam a graça de Deus. Mas entre o povo de Deus sempre houveram questionamentos, irmãos queridos, das maneiras que Deus opera, das coisas que Deus faz. Vejam que Paulo era à frente do seu tempo. Ele era um homem que tinha um pensamento mais avançado para a época. Os irmãos vejam que em Filipos ele agradece às mulheres que o auxiliavam na pregação do evangelho. Isso era inédito, mulher não era nem contada. Os irmãos lembram da multiplicação dos pães e do peixe? 3.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Mulher e criança não entravam em conta, 3.000 homens. Mas ele andava de uma forma diferenciada, porque ele entendeu a liberdade absoluta da graça de Deus. A graça, irmãos, ela se sobrepõe à igreja, ela se sobrepõe à liturgia, ela se sobrepõe a costumes. Vejam, na nossa igreja, nós, os irmãos, usamos calça. As irmãs usam saia, e nós cremos na nossa salvação. E se houver índios, em tribos isoladas, ou onde quer que sejam, que aceitaram Jesus, que creram no nome de Jesus, mas não usam roupas, não serão salvos? A graça seria um poder limitado, que opera dentro de uma determinada área delimitada? Olha, Deus opera até aqui. Então, daqui para cá, não há salvação. De maneira nenhuma, irmãos. A graça de Deus é livre para operar quando quer. E Moisés teve essa contradição. Moisés, irmãos, teve essa preocupação. Porque ele disse, é pela lei, que ele pregava a lei, a tábua dos 10 mandamentos. Pregava a força, a dureza, o castigo eterno, que é evidente. Então ele imaginava, bom, aquele que pecou morreu, acabou, não tem jeito, Deus vai destruir, vai quebrar ele inteiro. E o Senhor vem e fala para ele, Moisés, eu vou me compadecer, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Às vezes nós olhamos, irmão, falamos, esse irmão aí já era. Não é o que diz a palavra. A graça de Deus é absoluta. Ela reina soberana. Glória ao Senhor. É uma amiga da graça, um auxiliar da graça, um pouquinho mais abaixo. A graça, Cristo, sempre maior. E uma que anda sempre grudadinha nela. A irmandade saberia qual é? Misericórdia. A misericórdia. A misericórdia
conduz até a graça que abraça, perdoa, liberta, glória ao nome do Senhor, salva, batiza com o Espírito Santo. E Tiago escreveu na Epístola Universal dele: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Elas sempre brigarão, o juízo para condenar e a misericórdia para salvar. Elas brigam, mas a misericórdia sempre triunfará. Glória ao nome do Senhor. E Deus está mandando a palavra para te dizer: as tuas vestes, glória ao Senhor, podem estar como escarlata, pode estar como carmesim, pode estar até como carvão puro, mas o Senhor hoje te lava com o sabão do lavandeiro, que é a sua palavra. O Senhor fará a tua veste mais branca do que a pura neve, do que a pura lã, do que as nuvens do céu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, não se esqueça jamais da misericórdia de Deus. Não se esqueça jamais de que os olhos de Deus sempre estarão voltados para ti, de que o amor de Deus sempre estará derramado em ti, na tua casa. É por mais que os teus caminhos possam ser tortuosos, os teus pensamentos possam estar deturpados nesse momento, em nome de Jesus, receba a graça do Filho de Deus, irmão. Glória a Deus. A própria palavra diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Éramos nós zambujeiros bravos, uma árvore que não dá fruto, uma árvore que não tem serventia, que éramos nós no mundo do pecado. Fomos cortados dessa árvore e enxertados na videira verdadeira. A videira que é Cristo foi partida por nós, irmão, e tirado uma lasca dela, nós fomos inseridos, abraçados, e fomos fazendo parte daquela árvore. A seiva da graça de Deus foi correndo nesse zambujeiro bravo, que sou eu, que é você, alaia, que é o nosso coração, amados irmãos, e foi transformando o nosso ser, um coração escuro, um coração com ódio, um coração com pecado, foi sendo cheio da graça, foi sendo transformado. Os maus hábitos, os vícios, as más conversações, o nosso pecado anterior, ele foi sendo desvencilhado de nós, ele foi perdendo valor, ele não nos atraía mais. Isso não é força tua, isso é força da palavra, isso é misericórdia de Deus na tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. E aqui ele dizia: pois aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo, foram chamados do meu povo. Ele chamou os judeus, mas chamou também os gentios, porque, como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, não era, mas quando eu chamei, tornou-se meu povo, e amada a que não era amada. Quando você está no pecado, quando você não pertence a Cristo, a alguém que você pertence. Então, irmãos, imagina a quem? Ou pertence a Deus, ou ao outro, o adversário. Mas mesmo não sendo amada, o que isso quer dizer? Não havia reciprocidade, não havia uma proximidade entre você e Deus. Você não sabia da existência de Deus, você não se preocupava com Deus, muito pelo contrário, talvez alguns de nós blasfemava contra Deus, falava contra a palavra, tirava sarro, irmão, enfim, dava pouca importância, mas Deus já te amava. Glória, glória a Deus. E o mal não veio na tua vida, a desgraça não veio na tua vida, porque Deus já te amava, já te protegia, sabia que haveria um tempo desse encontro, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Glória ao nome do Senhor. Adiantando o tempo, para que chegasse o tempo do conhecimento da graça do Filho de Deus, para que chegasse o tempo da misericórdia de Deus derramada na terra. Por isso você sofre tantas perseguições, porque aquele que te perdeu, o mundo que te perdeu, a droga que te perdeu, a bebida que te perdeu, o crime que te perdeu, ele quer te tomar de volta, ele quer te levar para o charco de lodo. Mas o Senhor hoje manda a sua palavra e diz a todos nós: não temas, da minha mão ninguém te tirará. Da minha mão ninguém te tira, diz o Senhor. E assim, amados irmãos,
O Senhor vai completando a sua obra. O Senhor vai fazendo o seu mover na vida da igreja de Deus. Essa palavra é maravilhosa. E diz aqui outra coisa. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que isso quer dizer? Falava dos judeus e dos gentios. Aqueles que não tinham conhecimento da graça. Aqueles que pela força da lei nem salvação haveria para eles. Mas o Senhor os agregou, como a parábola, a parte do zambujeiro bravo, foi enxertado na videira, e aquele galho enxertado, que sou eu e você, tornamo-nos parte da videira, e dá fruto, irmão. Você acredita nisso? É uma rosa, por exemplo. Eu fui uma vez em Olambra, e eles têm aqueles roseral, não sei se você já foi lá, é a coisa mais linda do mundo, irmão. Se você mandar e puder, vai lá fazer uma visita. Tem uns trem que vai para o Jaguariúna, um passeio lindo. É coisa de Deus, irmão, só vendo. E eles fazem espécie de rosa diferente. Pegam uma partezinha de uma rosa, faz um talhozinho assim no caule dela, enxerta, passa uma fitinha, cobre, cuida, elas se juntam e tornam uma outra rosa, como se fosse um cruzamento, é exatamente isso. O que o homem não inventa, né? E assim Deus fez conosco. O homem está inventando isso agora, a genética das flores. Deus já fez isso na videira verdadeira. Glórias ao nome do Senhor, lá no começo de tudo. E é isso que ele diz, nem todos que estão em Israel são israelitas, mas foram naturalizados. Não tem brasileiro naturalizado americano, americano naturalizado chileno e assim por diante. Um vai para outra nação e se naturaliza, fica por ali, pega a cidadania, através das águas do batismo, através do teu arrependimento, você também vai se naturalizar um cidadão da Israel, da Jerusalém celestial. E já foi legitimado Filho de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele dizia mais, isto é, são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, como Isaque foi dado a Abraão, o filho da promessa. Mas não são os filhos da carne. Eu não vou ser salvo porque eu sou filho do Ari, da irmã do irmão Ari, da irmã Carmen. A irmã Dani não vai ser salva porque é filha do irmão Jair, da irmã Conceição, você do seu pai e da sua mãe. Mas glória ao nome do Senhor, pela promessa de salvação. Glória ao nome do Senhor, pela promessa da vida eterna, que hoje está sendo reafirmada na tua vida, que hoje está sendo apregoada nesta congregação através dessa palavra. O Senhor te diz, transformar-te-ei em uma nova criatura, e tu viverás em novidade de vida nessa terra. Tu podes ter 100 anos de crente, eu vou te fazer voltar ao primeiro amor. Glória ao nome do Senhor, eu vou te fazer voltar a ser quem você era. Mas não aquela pessoa do pecado, não aquela pessoa do rancor, do ódio, aquela pessoa a quem eu chamei, diz o Senhor, é aquele homem, é aquela mulher que eu quero me servindo, glória a Deus, que não deixava que as lutas, que as guerras, que a prova, que a doença te desanimassem. Não, meu irmão, receba força essa noite no nome do Senhor Jesus. Receba a força da palavra do Senhor, receba a força da palavra de Deus, e permita a Deus que você entenda bem o que Deus quer falar contigo essa noite, porque Deus te ama de coração aberto, irmãos, porque Deus é bom e cheio de misericórdia. E diz aqui mais, que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justiça? Alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Às vezes você olha alguém e fala, ele não tem jeito de crente. Ela, sei não, a roupa dela, olha o jeito que ele anda, mas tem fé. E é pela fé que ele alcança a justiça diante de Deus. Você está compreendendo a palavra, irmão? Lembra de Samuel, quando foi ungir Davi como rei, e ele viu os outros irmãos, ele não sabia que ia ungir Davi, ele sabia que ia ungir um dos filhos de Jessé, o belemita. Ele viu um irmão grandão, falou, certamente é esse aí, certamente está diante do Senhor o seu ungido. E o Senhor falou, Samuel, não olha para aquilo que os teus olhos te mostram, porque eles só mostram o que está diante de ti. Deus, porém, vê o que está dentro do coração.
Não é o estereótipo, não é o modelo apregoado por mim ou por você que determinará quem salvar-se-á e quem será condenado. Não, irmão, é o que está dentro do coração. Alguém pode ter te desprezado pelo seu jeitinho, alguém pode ter te desprezado porque você age de uma forma diferente, porque você fala de uma forma diferente, porque você tem uma outra concepção de vida. Em todas as áreas da tua vida, seja o que for, irmão, mesmo estando fora dos padrões da sociedade, mesmo estando fora o que os cristãos têm pregado, condenando alguns, enxutando a outros de dentro da igreja, por causa de religião, por causa de opção sexual, por causa de partido político. A graça de Deus é graça, é favor sem merecimento. A salvação não se alcança pelas obras, mas pela fé e misericórdia em Deus, irmão. E goste quem gostar, irmão. Aceite quem aceitar. Se você foi chamado para condenar, a mim Deus chamou para pregar a salvação. Receba no nome de Jesus. Se você foi chamado um pastor ou um ancião que prega desgraça para a igreja, o maior desgraçado é você, glória a Deus, porque o Senhor disse na sua palavra: abençoarei aquele que te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Irmão, seja abençoada minha irmã, em nome de Jesus. Não me interessa a tua vida, não me interessa os teus problemas. A palavra vem te dizer: tu és gentil, mas eu te farei israelita. Como Paulo disse aqui na palavra, irmãos. Então, amada igreja do Senhor, creia nela, na palavra de Deus. Não ouça mais nada, ouça a palavra. Está na palavra, é de Deus. Não está na palavra, tira do teu caminho, do teu coração. E lembre-se: compadecer-me-ei de quem me compadecer, diz o Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é Deus para pegar um demônio e transformar em anjo de luz. Deus é Deus para pegar alguém do lamaçal do pecado. Não importa quantas vezes, não importa o que aconteceu. O Senhor, pegando um coração contrito, arrependido, com fé, Deus transforma. Glória a Deus. Deus transforma, irmãos. Mas se nós não cremos nessas coisas, como entrarão aqui as prostitutas, os ladrões? Como entrarão aqui aqueles que cometeram crime, aqueles que traíram? Como entrarão aqui aqueles que erraram, que transgrediram? Para que serve a igreja então, irmão? Uma falsidade? Pregando aqui hipocrisia em nome de Jesus? Ou nós pregamos salvação? Ou isso aqui não vale nada, irmãos? Salvação para a igreja de Deus. Se aí onde você está congregando, alguém está te condenando, está dizendo que você é capeta, vem para cá que nós te transformamos em anjo, em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos no amor de Deus. Não é a minha força, não é do irmão N, não é da CCA, é da palavra, irmão. É da palavra. Baseado na palavra, escorado nela, nós te pregamos essa noite salvação e vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. Alamaia, Idaiamuia, glória a Jesus. Aleluia. Ó Deus santo e maravilhoso, voltamos agora em oração para agradecer-te pelo culto que tu nos tem dado, pela boa presidência ao teu servo, pelo chamar e cantar dos hinos, pela oração, pelo Bruno, que também trabalhou, Senhor, fazendo com que esse culto chegue até a nossa irmandade. Queira retribuir a cada um com muitas bênçãos, e a nossa irmandade que com amor acompanhou o santo culto. Ajuda-nos, ó Deus, a crer em Ti de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a confiar na Tua santíssima palavra. Nós sabemos que ao seu tempo as coisas chegarão nos seus devidos lugares, ó Pai. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Aleluia! Meditando nessa palavra, crendo nessa palavra, pois nós sabemos que ela é viva e que Deus está aqui. Pedimos as Tuas bênçãos por Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, e vamos cantar o hino 290.
290. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe, irmãos e irmãs, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal aqui e ativar as notificações e de compartilhar com muita gente essa palavra e todas as demais. Assim que encerrar o culto, nós vamos postar o trecho só da palavra e também da oração. Uma excelente noite para os irmãos, para as irmãs, com a santa paz de Deus, a graça e o amor de Jesus nos nossos corações. Amém.